Então, nós estávamos falando do condensador, tá? Que a gente aplica a primeira lei, tá? Que estava errado no começo, mas é vazão máximo vezes H2S menos H3, tá? E aí ele já é positivo porque é uma taxa de transferência de calor que sai do condensador, tá? Sai do volume de controle. Beleza. Válvula de expansão, tá? Aquilo, sim, que a gente fez, o exemplo que eu deixei na sala que a gente comentou, tá? A gente pega a primeira lei, tá? A válvula de expansão é uma área de contato muito pequena, tá? Não é igual de um trocador de calor. É muito rápido que passa por ali, que está acontecendo. Então, não dá tempo de perder calor e ela não realiza trabalho porque é só um dispositivo em que o fluido está passando. Tá? É igual um fluido passar numa contração. Tá? Você tem um tubo, por exemplo, de 50 milímetros, aí ele contrai para um tubo de 25 milímetros. Tá? Nessa contração, por exemplo, ele não vai realizar trabalho. Tá? Se ele for, se ele estiver isolado, a entalpia que entra é igual a entalpia que sai. Tá? A mesma coisa ocorre na válvula de expansão. Tá? Aí essa vazão máxima a gente passa dividindo, tá? Vai dar 0 dividido por m ponto dá 0. E aí a diferença de entalpia de entrada menos a de saída vai ser 0. Então H3 é igual a H4. Tá? As entalpias são iguais. Bom, evaporador. Tá? A vazão máxima nossa, bom, agora consertei, estava errado isso aqui também, tá? Nem sei porquê, mas vamos lá. O evaporador, ele troca calor, ele recebe calor. Tá? Já mudei. Então, esse 0 aqui é ponto, mais a vazão máxima. O H que entra é o H4 e o que sai é o H1. Tá? Eu já alterei aqui, né, porque já passei para o outro lado. Então, vai ficar Q mais M ponto, que multiplica H1 menos H4. Tá? H4 menos H1. Quando passa para o outro lado, vai ficar M ponto, que multiplica H1 menos H4. Tá? Ele já é positivo porque, como ele está recebendo calor, tá? A entalpia depois é maior que a entalpia da saída é maior que a entalpia da entrada. Tá? Bom, então já é positivo e já é tranquilo. Uma regra geral, tá? Nesses casos aqui, tá? A taxa de transferência do condensador é igual à taxa de transferência de calor do evaporador mais a potência do compressor, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, análise do ciclo real de refrigeração por compressão de vapor. Bom, então, agora, o que acontece? É que nem sempre... Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Bom, um detalhe, tá? Aqui, esse ciclo em preto, tá? 1, 2S, 2S para 3, 3 para 4, 4 para 1, tá? É o ciclo de refrigeração ideal por compressão de vapor, tá? Em que a compressão é isentrópica, tá bom? O ciclo 1, 2, 3 e 4 e 1 é o ciclo por refrigeração por compressão de vapor, tá? Em que o processo no compressor não é isentrópico. Tá? Existe uma eficiência isentrópica do compressor. Tá? Depois a gente vai ver que essa eficiência
isentrópica do compressor é essa diferença de entalpia, tá? Vai ser o H2S menos H1, dividido por H2 menos H1. Tá? Depois eu comento esses detalhes. Tá? Depois tem a fórmula, acho que mais para baixo tem a fórmula. Outro detalhe, tá? Lembra que algumas vezes eu coloquei nessa linha aqui, que era o TH, e nessa linha aqui era o TC. Tá? Nem sempre, né, na maioria das, no caso real, tá, o reservatório quente, ele dá a temperatura TH, e a temperatura do fluido refrigerante, por exemplo, no ponto 3, tá, ela é maior que a do reservatório quente. Senão, como que o evaporador vai transferir calor para o ambiente do que está do lado de fora? Não tem jeito, né? Então, ele tem que estar numa temperatura maior. Outra, o reservatório frio, ele tem que estar com uma temperatura superior ao do fluido refrigerante. Tá? Porque, senão, como que vai manter os produtos que estão a temperatura TC refrigerados ou congelados, se o fluido refrigerante tiver uma temperatura superior? Ele não vai conseguir transferir. Quem transferiria seria do fluido refrigerante para os produtos, e tem que transferir calor dos produtos para o fluido refrigerante. Tá? Então, o compressor, tá, na válvula de expansão, tem que vir desse ponto 3 até o ponto 4. Tá? Tudo bem? Entenderam aí? Tá? Então, esse é o detalhe. Outro detalhe, né? O ciclo real, tá? Ou o ideal, tá? O ideal está relacionado com os pontos 1, 2S, 3 e 4, tá? Em que o coeficiente de desempenho vai ser esse calor que é transferido para o reservatório, o Q do evaporador, dividido pela potência do compressor num processo isentrópico. Para um ciclo em que a compressão não é isentrópica, 1 para 2, 3, 4, 1, tá? O coeficiente de desempenho é o Q do evaporador dividido pela compressão em um processo não isentrópico. E o coeficiente de desempenho de Carnot ou o coeficiente de desempenho de um processo reversível vai ser o TC dividido pela diferença de temperatura aqui. Tá? É aqui que está o Brett reversível. Então, aqui nós estamos juntando tudo. O ciclo como se fosse o ciclo de Carnot, processo não isentrópico, processo isentrópico e processo não isentrópico. Tá? Beleza? Bom, esse aqui é o gráfico de compressão por compressão de vapor, tá? Não isentrópico. Aqui está o gráfico da pressão em função da entalpia, tá? Nós temos o processo de 1 para 2S. Esse 1, 2S é um processo isentrópico. 2S para 3 é isobárico, 3 para 4 é isentálpico e 4 para 1 é isobárico. Tá? Já de 1 para 2 é um processo real. Tá? Ou seja, perceba como que a curva lá na temperatura em função da entropia, como que ela fica aqui na pressão em função da entalpia. Tá? É uma curva mais à direita um pouco. Tá? Então, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1. Tá? Isso aqui é num gráfico da pressão em função da entalpia.
tanto para o ciclo ideal de refrigeração, 1,2S3,4,1, como com o processo não isentrópico, 1,2,3,4,1. Tudo bem? Tá? Então, ó, as irreversibilidades que ocorrem no ciclo de refrigeração. A compressão não é isentrópica. Existe a transferência de calor entre o fluido refrigerante e o reservatório quente. Transferência de calor entre, Então, ó, entre o fluido, então, ou seja, vai transferir calor do evaporador para o reservatório quente. Aqui, o terceiro, transferência de calor entre o reservatório frio e o fluido refrigerante. Ou seja, o reservatório frio vai transferir calor, digamos assim, para o evaporador. Aqui é condensador, tá? O primeiro aqui o segundo aqui é condensador. Aqui que é evaporador. Processo de estrangulamento na válvula de expansão, né? Ela é isentálpica, mas não é isentrópica. E pode, a todos os processos nos trocadores de calor, a gente considerou pressão constante. Nem sempre, né? Às vezes você tem um pouco de perda de pressão devido ao atrito do fluido, tá bom? E aí, se isso ocorrer, então, só voltando, vou voltar aqui, nesse aqui, ó. Quando ocorrer, tá? Então, ó, vou pegar aqui, pegar de 4 para 1 só. Vamos supor que a pressão aqui esteja em 1 bar. Tá? A pressão aqui pode cair para 0,9 bar. Então, é um gráfico que vai descer um pouquinho aqui. Tá? Mas vai sair como vapor saturado a 0,9 bar. Tá? Vamos supor que aqui ele está numa pressão de 12 bar. Passa aqui pelo condensador e perde aí 1 bar. Né? Então, 12... ele vai vir, vai fazendo uma curva um pouquinho mais para baixo, tal, e vem aqui 11 bar. Então, ele vai estar um pouquinho para baixo aqui, certo? Ó, aqui, ó, 11 bar, tá? Mas ele vai sair como líquido saturado. Beleza? Bom, aqui está a eficiência isentrópica do compressor, tá? A eficiência isentrópica do compressor, tá? É a potência isentrópica, ou seja, é a potência mínima que ele necessita para poder fazer o trabalho dele. E dividido pela potência real, que realmente ocorre, tá? Por isso que fica esse H2S menos H1 sobre H2 menos H1, tá? Só antes de continuar, deixa eu só voltar aqui nos slides, tá? Tudo isso que a gente falou pegar aqui. Tudo isso aqui que a gente falou anteriormente, aplicando a primeira lei, tá? Independentemente se é compressão isentrópica ou não, tá? E aí aqui que vai a dica, tá? Ó, transferir o calor para o evaporador. Então, a entalpia do ponto 1 é maior que a entalpia do ponto 4. Foi adicionado trabalho ao fluido refrigerante através do compressor. Então, a entalpia do ponto 2 é maior que a entalpia do ponto 1. O condensador perdeu calor para a região quente. Então, a entalpia do ponto 2 é maior que a entalpia do ponto 3. Tudo bem até aí? E de 3 para 4, a entalpia é constante. Então, ó, aqui a taxa de transferência de calor no evaporador é a vazão máxima vezes a diferença de entalpia, tá? H1 menos H4. A potência do compressor, a vazão máxima vezes H2 menos H1. A taxa de transferência no condensador é a vazão máxima vezes H2 menos H3. Tá? Agora vem agora estou gravando, tá? Agora vem a questão de um detalhe, tá? Subresfriamento no ciclo de refrigeração. Tá? O subresfriamento, vou voltar aqui, ó, antes de continuarmos, tá? Acontece quando, ao invés de sair no condensador como líquido saturado,
tá? Ele sai um pouco aqui mais para baixo, tá? Ele vai sair na mesma pressão, mas numa temperatura menor, tá? Então ele vai sair como líquido subresfriado, tá? Deixa eu voltar lá. Então, olha só. No subresfriamento aqui, feito para o R22, tá? A temperatura a região aqui do condensador, tá? É de 45 graus Celsius, tá? Aqui. Mas ele está saindo a 42 graus Celsius, 3 graus a menos. E ele tem esse COP aqui de 3,63. Tá? Esse aqui eu peguei do livro. Vou passar o livro também, que eu acho que eu esqueci de colocar para vocês, tá? Vou mandar para vocês também, essa semana eu mando. Aqui, aquele ponto 3 é de 36 graus Celsius, COP 3,82. Aqui o 33 graus, o COP é 3,92. E aqui nós temos as várias temperaturas do líquido subresfriado, tá? Em relação à temperatura de condensação, tá? Então aqui tem o gráfico para amônia, o azul, e o gráfico do 134A, que é o vermelho, tá? Conforme vai se aumentando a temperatura de subresfriamento, o coeficiente de desempenho vai aumentando, tá? Então você tem um leve aumento, ok? Uma outra coisa que existe, tá? Quando tem um coeficiente quando você tem um superaquecimento, tá? Superaquecimento, ó, que às vezes aparece o nome, é aqui, ó, você aumenta o superaquecimento na entrada do compressor. Qual é o objetivo do superaquecimento? Garantir que não vai entrar líquido no compressor. Lembram lá do ciclo de Carnot que a compressão era molhada e aqui no real é compressão seca, tá? O compressor, tá? Ele não trabalha se tiver líquido, tá? Ele tem que trabalhar na fase vapor, tá bom? Senão ele não vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se pega um compressor que trabalha com motor de pistão alternativo, tá? Esse motor, para fazer a expansão ou compressão, digamos assim, tá? O fluido tem que estar na fase vapor ou fase gás, né? Tanto faz. Por quê? Se for o líquido ele é incompressível, então ele não vai conseguir fazer esse trabalho de compressão, tá? De aumentar a pressão do fluido refrigerante. Beleza? Tá? Bom, eu vou parar por aqui, porque a próxima etapa